Oi, gente. Meu nome é Rita Cole, eu sou tradutora de literatura japonesa e eu traduzi esse romance do Haruki Murakami, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, que vocês receberam agora pela TAG. Então eu vim hoje falar um pouquinho sobre como foi essa experiência de traduzir esse livro e sobre a primeira parte da obra que vocês já devem ter lido. Esse foi o quarto livro que eu traduzi do Murakami, então ele já é o autor que eu mais traduzi, que eu me sinto mais à vontade. Mas quando eu fui convidada para traduzir esse romance, eu tinha acabado de terminar, depois de um processo muito longo, O Assassinato do Comendador, que é um romance bem comprido, são mais de 1000 páginas no original. E eu estava determinada a tirar umas férias do Murakami, porque eu acho que é sempre bom a gente estar com boa vontade pro autor que a gente está traduzindo, né? E depois de tanto tempo já trabalhando com ele, eu estava achando que eu precisava de um respiro. Mas eu gosto muito desse romance do Sul da Fronteira, então eu fiquei muito dividida e acabei aceitando o convite, porque eu achava mesmo que era uma coisa que valia a pena ser traduzida para o português e que eu ia gostar bastante de fazer esse trabalho, né? E realmente, no fim, as duas obras eram muito diferentes, então eu não tive tanto aquela dificuldade que eu tinha medo de ter um cansaço assim, com o texto dele, de não conseguir me dedicar como eu gostaria, né? O estilo das duas obras é muito diferente, acho que o conteúdo, até o formato, né, é uma obra muito mais curta. E para mim foi muito interessante voltar para esse livro, porque eu já conhecia ele, mas eu tinha lido com 21 ou 22 anos, numa tradução para o inglês. Então foi um reencontro, assim, foi uma espécie de releitura com um intervalo de tempo considerável e também agora voltando para ele como tradutora e não como leitora, e na língua original, né, no japonês original e não no inglês. Então foi uma experiência bem legal, assim, de percebendo como várias coisas influenciavam essa leitura diferente, o que eu estava reencontrando, o que estava me parecendo novo, né? E uma das coisas que eu mais senti foi isso de reler, de ler no original, né, o que eu tinha lido no inglês. Que isso eu não sei se vocês já leram alguma outra tradução do Murakami, tem muitas traduções para o inglês, né? E é uma coisa que eu já senti como leitora e que eu ouço muitas vezes como tradutora, que às vezes as traduções para o inglês elas são mais fluídas, elas têm uma leveza, ou às vezes um humor que não se encontra tanto nas traduções em português. E agora, quando eu lido com as obras como tradutora, e vejo essas coisas, muitas vezes eu olho também as traduções para o inglês, eu percebo que eles tomam liberdades com o original que eu não me sinto confortável tomando. Isso não é uma crítica aos tradutores, eu acho que são tradutores muito bons do inglês que traduzem o Murakami e tem uma série de coisas, de soluções muito boas e coisas interessantes, mas pela prática mesmo, pela forma que a tradução é vista, a prática da tradução na língua inglesa, eu acho que eles costumam passar por cima de algumas coisas mais difíceis, forçar um pouco, reforçar aspectos de humor, às vezes acrescentar umas coisinhas, eles mexem ali de um jeito que eu vendo como tradutora, eu não gostaria de fazer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eu admiro muito a forma como os livros são agradáveis de ler em inglês, né? Então, para mim, eu acho que o trabalho de tradução é sempre uma busca assim de um equilíbrio, né, entre o que você quer muito manter do original mas ao mesmo tempo aquilo tem que funcionar
no português. E nesse caso isso foi muito vivo para mim, porque eu tinha essa experiência de ter lido, a lembrança toda que eu tinha do livro era dessa tradução do inglês, né? Então eu senti isso muito mais forte. E eu acho que o texto do Murakami tem mesmo ele tem uma naturalidade, assim, tem uma simplicidade no texto que eu busco muito manter no português. Aí cada um, não sei como isso fica para os leitores, né? Mas eu senti bastante nessa obra agora. Outra coisa que eu senti que eu não me lembrava tanto dessa minha primeira leitura é que esse personagem do Hajime não me inspira grande simpatia, assim. Eu tenho uma certa dificuldade de gostar dele. E isso foi uma coisa que no começo do livro eu fui olhando para ele e falando, nossa, como é que vai ficar aqui essa tradução, ter que lidar com esse cara o livro inteiro. E tem coisas ali nele que acho que hoje, mais do que há 10 anos atrás, eu tenho menos boa vontade com um personagem como ele. Mas aí eu senti muito assim a habilidade mesmo narrativa do Murakami, a capacidade, principalmente nesse primeiro trecho, de representar uns momentos da juventude, assim, umas agonias da adolescência e esses conflitos que eu acho que são coisas que são muito presentes para muita gente, né? Que ressoam, assim, mesmo que eu não tivesse, mesmo que eu tivesse uma certa dificuldade com o personagem em alguns sentidos. Então tem trechos ali da forma como ele retrata esses sentimentos, assim, uma solidão, umas aflições, né, da juventude que me chamaram muita atenção nesse primeiro trecho. Eu acho que eu não vou falar muito mais sobre a narrativa, sobre o enredo em si, porque eu odeio spoilers. Eu tenho muito medo de fazer spoilers para quem está no meio do livro agora. E quando a gente traduz também, as coisas tendem a se embaralhar, porque você vai e volta no livro, né? E então eu tenho medo de falar de alguma coisa aí que eu não devia. Mas queria só dizer que a segunda parte do livro eu achei muito... Eu gostei muito de reler ela agora e de traduzir, né? E ela me trouxe várias surpresas, assim, mesmo numa segunda leitura. Teve muitas coisas que eu reparei nela que eu não tinha reparado antes. Então, eu espero que vocês gostem. Espero que vocês também achem que valeu a pena fazer essa tradução. Fiquei muito feliz com a possibilidade de trazer para o português para todo mundo conhecer. E é isso, aproveitem aí o resto.